Olá, pessoal, boa noite. Conforme combinado e, para variar, atrasado, desculpa. Vamos lá, a aula que eu fiquei devendo a vocês, a aula de assistência e enfermagem nos cuidados paliativos, tá bom? Gente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos são aqueles cuidados que vão melhorar, vão proporcionar qualidade de vida ao paciente e aos familiares, abordando os problemas associados à doença que ameaçam a vida, né? Prevenindo e aliviando o sofrimento através da identificação precoce e avaliação minuciosa da dor e outros problemas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Ou seja, o que a Organização Mundial de Saúde diz sobre cuidados paliativos? Você não vai tratar única e exclusivamente a doença. Você vai tratar a pessoa que foi vitimada por esta doença, que não há uma chance de sobrevida, né, definida assim, de acordo com todas as necessidades, né, biopsicossociais desse paciente, né? Então, de uma forma holística, né, físico, psicológico, social e espiritual. Cuidado paliativo não é um diagnóstico médico e não é uma fase de uma doença, mas é sim uma abordagem de cuidados terapêuticos, é um tratamento, né, que inclui aí uma série de medidas específicas. Então, é um conjunto de ações, né, que devem ser avaliados e eles devem ser implementados seguindo esse cronograma com base no SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, é um trabalho em conjunto, tá? O público-alvo, todo e qualquer paciente que seja portador de uma doença grave, né, que ameace a continuidade de vida dessa pessoa, né, que apresente sintomas de sofrimento e que necessitam ser, eu não vou nem dizer cuidados, gente, mas abraçados pela equipe de cuidados paliativos. Então, todo o trabalho que é desenvolvido por essa equipe tem o objetivo o alívio, né, a prevenção do sofrimento da pessoa, né, na evolução do processo do adoecimento que vai encaminhar ao processo do morrer, né? Neste trabalho, os recursos de diagnósticos e terapêuticos, né, disponíveis, eles são utilizados como suporte de qualidade à vida, tanto do paciente quanto da família, tá? Os princípios: respeitar a dignidade e autonomia do paciente, honrar o direito do paciente de escolher entre os tratamentos, lembram que nós falamos na aula passada, incluindo aqueles que podem ou não prolongar a vida. Deve se comunicar de maneira clara, no entanto, cuidadosa com o paciente. Por quê, gente? Não é o fato da pessoa estar no caminho, num processo, que você vai tratar ele como alguém que, hoje é seu último dia, não de uma forma banal, né? Você vai tratar aquela pessoa com dignidade. Se aquele for o último dia, que nós nunca sabemos que é o último dia, que seja o melhor dia da vida da pessoa. Então, quando você trabalha com cuidados paliativos, você garante um melhor dia da vida todos os dias, tá? Identificar os principais objetivos dos cuidados à saúde a partir do ponto de vista do paciente, né, não do seu. Promover o controle da dor e dos sintomas de sofrimento impreterivelmente, indispensavelmente. Reconhecer, avaliar, discutir e oferecer acesso aos serviços para atendimento psicológico, social e questões espirituais. Gente, é lei, é direito, é constitucional. O Estado é laico, mas a Constituição garante liberdade religiosa ao paciente. E a Organização Mundial de Saúde garante o direito ao paciente de ter suporte espiritual durante todo o seu tratamento, inclusive em cuidados paliativos. Proporcionar acesso ao apoio terapêutico, abrangendo o espectro de vida através dos tratamentos do final de vida, que proporcione melhora na qualidade de vida. Ou seja, cuidados paliativos têm o foco principal em melhorar a qualidade de vida deste paciente.
Aqui, gente, as principais doenças que afetam, né, a população mundial e que são as principais doenças que necessitam de cuidados paliativos. Nós temos aí, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares, com 38,47% dos casos, seguidas do câncer, que acredito que seja uma surpresa para muita gente, né? Que o câncer não seja a principal causa de morte no mundo, né? Pois é, coração mata mais que câncer. Doenças cardiovasculares, no caso. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né, que são as DPOCs, vem aí em terceiro lugar com 10,26% dos casos. Aí nós vamos ter, já em menor quantidade, HIV 5%, né, que é no caso a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana, que é a evolução da infecção pelo vírus do HIV, seguido de diabetes, depois doenças renais, doenças hepáticas, né, porque a cirrose é a cronicidade de qualquer doença hepática, Alzheimer e outras demências com 1,65%, seguido de tuberculose, Parkinson, artrite reumatoide e esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla ela é uma doença incapacitante, no entanto, ela tem a quantidade, né, de indivíduos levados aos cuidados paliativos por conta dela é a menor em todo o mundo. Quando nós falamos na população infantil, nós temos aí, em primeiro lugar, com 25,06% as anomalias congênitas. Em segundo lugar, com 14,64% as condições neonatais. A desnutrição calórico-proteica em 14,12%, que acredito que todos conseguem acompanhar naqueles comerciais, nas propagandas dos Médicos Sem Fronteiras, porque a desnutrição mata muitas crianças todos os anos, né, no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos. A meningite vem aí em quarto lugar, seguido do HIV e da AIDS. Após, nós temos as doenças cardiovasculares, que é a principal em adultos, não é tão abrangente assim em crianças. Depois, nós temos os distúrbios endocrinológicos, que quase não saiu, gente. Aí nós falamos também do diabetes tipo 1, tá? Os imunes ou os distúrbios do sangue, né? Como as anemias e as leucemias. O câncer, que vai abranger aí também a leucemia, entra também na parte de sangue. Condições neurológicas, doenças renais, cirrose hepática, né? Vai ser a última aí, incapacitante, que leva crianças aos cuidados paliativos. Na resolução número 41, de 31 de outubro de 2018, fala sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, tá? Que deve ser integrado no âmbito do SUS. Então, há alguns artigos que são importantes. Aliás, todos são importantes, mas os que eu destaquei aqui são o que vocês, o que eu, obrigatoriamente devemos saber. Então, no artigo 3, inciso 1º, diz que deve integrar os cuidados paliativos na rede de atenção à saúde, promover a melhoria e a qualidade de vida dos pacientes, incentivar o trabalho em equipe multidisciplinar. Então, é um trabalho em conjunto, né? Fomentar a instituição de disciplinas e conteúdos programáticos de cuidados paliativos no ensino de graduação e especialização dos profissionais de saúde. Ou seja, vocês e eu que tenhamos o interesse em atuar, precisamos fazer especialização, tá? Não apenas a graduação. É necessária a oferta de educação permanente em cuidados paliativos para os trabalhadores da saúde no SUS. Deve-se promover a disseminação da informação sobre os cuidados paliativos na sociedade, que eu acho que seria uma boa ideia para nós encerrarmos a nossa disciplina, né? Mais uma abordagem, assim como foi feito do Dezembro Vermelho, assim como foi feito sobre a proteção, né? A conscientização do cuidado com os idosos. Acredito que falar sobre cuidados preventivos, paliativos também é interessante. Ofertar medicamentos que promovam o controle dos sintomas dos pacientes sem cuidados paliativos, né? Inclusive medicamentos de alto custo. Pugnar pelo desenvolvimento de uma atenção à saúde humanizada, baseada em evidências, né? Com acesso equitativo e custo efetivo. Gente, o que é acesso equitativo? Quem precisa mais, recebe mais. Então, quando nós falamos em assistência à saúde, nem sempre nós falamos de conceito de igualdade. Nós falamos mais em conceito de equidade.
que a igualdade é alcançada pela equidade. É quando nós damos a cada pessoa o que ela precisa para que todos fiquem no mesmo nível. No artigo 4º, dos incisos 1º ao 5º, vai dizer o quê? Que o início dos cuidados paliativos deve ser o mais precocemente possível, né? Juntamente com o tratamento modificador da doença. Ou seja, quando já se há o diagnóstico, o prognóstico, né? De redução no tempo de vida, já se deve iniciar aí os cuidados paliativos. A promoção do alívio da dor e de outros sintomas físicos do sofrimento psicossocial, espiritual, ó, a Constituição falando, e existencial, tá? Incluindo um cuidado apropriado para familiares e cuidadores. A afirmação da vida e aceitação da morte como um processo natural, com dignidade, sempre. A aceitação da evolução natural da doença, não acelerando nem retardando a morte. E repudiando as futilidades diagnósticas e terapêuticas, ou seja, para que fazer procedimentos invasivos e dolorosos que não surtirão efeito, né? E falando, gente, lembra que nós pesquisamos sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia, então nós não aceleramos e nem retardamos a morte de ninguém. A promoção da qualidade de vida por meio da melhoria do curso da doença e o inciso 6º, a integração dos aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, ou seja, psicológico e espiritual, direito do paciente. O paciente tem direito de ter a sua religiosidade, a sua espiritualidade, as suas escolhas respeitadas. Do artigo 7º ao 13º, nós falamos sobre o oferecimento do sistema de suporte que permita ao paciente viver o mais autônomo e ativo possível até o momento da sua morte. Respeitar aí a independência dentro do que o paciente pode. O oferecimento de sistema de apoio para auxiliar a família a lidar com a doença do paciente e o luto, as fases do luto. Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar para abordar as necessidades do paciente e de seus familiares, inclusive o aconselhamento do luto, né? A comunicação sensível e empática. Se você não tem empatia, não atue em cuidados paliativos. Respeito à verdade e à honestidade em todas as questões que envolvem o paciente, familiar e profissional. Respeito à autodeterminação do indivíduo. Promoção da livre manifestação de preferências para tratamento médico através da diretiva antecipada da vontade. Ou seja, o paciente, enquanto estiver lúcido, orientado no tempo e no espaço, ele tem o direito de definir o que ele quer que seja feito no momento em que ele já não esteja assim tão lúcido, tá? E os esforços coletivos, né, para assegurar o cumprimento da vontade manifesta por esse paciente. Porque alguns pacientes optam em não ter manobra de reanimação em caso de parada cardiorrespiratória. E quando isso acontece, algum parente, alguém fala, não, faz. Isso é contra a vontade do paciente, né? Então, deve-se respeitar a escolha do paciente. No artigo 5º, fala sobre os níveis de assistência onde se deve prestar cuidados paliativos. E é em todos, gente. Atenção básica, domiciliar, ambulatorial, urgência, emergência e atenção hospitalar. Falando em um seriado que vocês costumam acompanhar bastante, que eu também acompanhei por muito tempo, há um episódio em que um neonatologista, quando um RN prematuro não tem mais chance de sobrevida, o que ele faz? Ele desconecta os aparelhos, pega a criança no colo e nina aquela criança. E as pessoas ficam olhando assim o porquê que ele fez aquilo. E ele quis simplesmente dar uma morte confortável àquele bebê. Aquele bebê que nunca tinha sido pego no colo por ninguém, que nunca teve um momento de carinho. Aquele momento foi o momento de carinho dele. Então, como eu comentei em uma aula para vocês, que eu já cantei para uma pessoa, eu já sentei do lado de uma outra pessoa e fiquei acariciando ali a testa. Isso são coisas que você faz não por obrigação, que você faz por amor, porque você tem empatia, você se compadece, né, por aquela pessoa. E, gente, não adianta. Em algum momento da sua vida como profissional, você vai chorar sim.
atualmente, o momento que mais tem me marcado foi ter preparado o caixão de um natimorto de 24 semanas. E eu me preocupei com o conforto daquela criança. Até então eu nunca tinha arrumado nenhum caixão, muito menos de um RN. E depois que eu arrumei, a avó acompanhou tudo. E depois que eu terminei de arrumar, que eu arrumei bonitinho, fiz cobri a cabeça, deixei o rostinho de fora como se fosse um véu, a avó foi aos prantos. Porque ali ela identificou que estava o seu ente querido, que ela não pôde se despedir. Ela não pôde pegar nenhuma vez. E depois ela perguntou para mim como que foi a sensação de pegar aquela criança no colo. Né? Quando eu recebi, ela já estava morta, é um natimorto, né? Na realidade. Mas para o ente querido, né? Para aquela pessoa que perdeu alguém, não é apenas um corpo. É uma história, é um sonho. São lágrimas, são sonhos interrompidos. Os diferenciais nos cuidados paliativos, né? O paciente ele vai receber o tratamento para as necessidades específicas. Por exemplo, o tratamento para dor, o tratamento para dificuldade de locomoção, o tratamento para fadiga intensa. Em alguns ambientes, a flexibilização do horário de visita, né? Para que ele possa estar com os familiares. Algumas pessoas têm essa possibilidade de, no momento da sua passagem, no momento do seu descanso, estar com seus familiares, né? Os especialistas em cuidados paliativos, né, o especialista, ele precisa ter um conhecimento amplo em medicina, em assistência de saúde e em enfermagem, tá? Porque é um manejo técnico preciso. Além desse aspecto físico do tratamento, o cuidado é feito de forma interdisciplinar, né, que contempla a saúde total. Lembram, gente, o que eu quero dizer, o que a Organização Mundial de Saúde quer dizer quando nós falamos em saúde total? Então, esse profissional ele deve ter a capacidade de lidar com questões de fundo emocional e espiritual, né? Como a busca da identidade e o sentido da vida. Aí o que nós falamos? Pessoas que vão entender a morte como um começo, pessoas que vão entender a morte como uma passagem, pessoas que vão entender a morte como um fim, pessoas que vão receber a morte com desespero, pessoas que vão receber a morte com calma, pessoas que vão receber a morte com negação, né? Então, você, enquanto profissional que deseja se especializar em cuidados paliativos, deve estar atento a isso. E você, enquanto profissional no geral, deve estar preparado para isso também, porque você não vai lidar única e especificamente com cuidados paliativos, mas você vai lidar com os cuidados no geral. Cuidados paliativos são a arte de cuidar com competência técnica e humanística de pacientes e seus familiares diante da finitude. Próxima aula, continuamos com assistência de enfermagem. Muitíssimo obrigada, gente. E dúvidas, chamem lá no chat que eu espero por vocês.